Desde os tempos imemoriais, a humanidade ergue monumentos, gigantes de pedra, sentinelas silenciosas que testemunharam a dança da história. Mas você já parou para pensar nos segredos que essas estruturas magníficas escondem? Vem comigo nessa jornada, enquanto desvendamos enigmas e mistérios por trás das construções mais icônicas do planeta. Preparado para embarcar nessa aventura? Então, bora lá! No coração da Inglaterra, um círculo de pedras desafia o tempo e o entendimento humano. Stonehenge, com seus megalitos de toneladas, intriga arqueólogos e historiadores há séculos. Como essas pedras, algumas vindas de pedreiras a mais de 200 quilômetros de distância, foram transportadas e erguidas com a tecnologia da época, tipo da Idade da Pedra Lascada. As teorias são muitas, de observatório astronômico a um local sagrado para rituais ancestrais. Quem era esse povo que, há mais de 4.000 anos, conseguiu conceber e construir uma estrutura tão complexa? Que segredos guardavam e que mensagens tentavam transmitir através dessas pedras silenciosas? Na península de Yucatán, no México, fica Chichén Itzá, testemunho da grandeza e do poderio da civilização maia. Dominando a paisagem, a pirâmide de Kukulcán se destaca, uma obra-prima da engenharia e astronomia. Nos equinócios, a luz do sol cria um jogo de sombras que parece uma serpente descendo as escadarias da pirâmide, de arrepiar. Histórias de sacrifícios no cenote sagrado, um poço natural visto como portal para o mundo espiritual, ainda ecoam pelos templos e palácios. Os maias deixaram um legado de conhecimento em astronomia, matemática e escrita, mas também muitos enigmas que ainda intrigam os estudiosos. No Planalto de Gizé, a esfinge, com seu corpo de leão e cabeça humana, guarda os segredos dos faraós. Olhando para o horizonte há milênios, ela é uma das imagens mais icônicas do Egito Antigo. Quem a construiu e por quê? As teorias são muitas, mas nenhuma resposta definitiva. Alguns acreditam que a esfinge representa o faraó Khafre. Outros acham que ela é muito mais antiga que as próprias pirâmides. A falta de inscrições que a identifiquem só aumenta o mistério. E o que aconteceu com o nariz dela, quebrado em algum momento da história? Vandalismo, erosão natural ou um ataque para destruir sua suposta força mágica? A esfinge permanece um enigma fascinante, desafiando o tempo e a nossa compreensão do passado. No meio do deserto da Jordânia, Petra, a cidade perdida dos nabateus, surge como uma miragem. Esculpida em arenito rosa, ela é um testemunho da engenhosidade de um povo que transformou um oásis num centro comercial, tipo uma antiga São Paulo do deserto. Seus templos, tumbas e palácios, cheios de detalhes, revelam uma civilização sofisticada, que dominava as rotas comerciais entre Oriente e Mediterrâneo. Mas o que levou ao declínio de Petra, deixando-a esquecida por séculos? Guerras, desastres naturais ou mudanças nas rotas comerciais? As respostas permanecem escondidas nas areias do tempo. A cidade perdida dos nabateus é um lembrete da efemeridade das civilizações e da força implacável da natureza. Em Pisa, na Itália, a torre inclinada desafia a gravidade e a lógica há séculos. Um erro de cálculo na fundação, que começou a ceder durante a construção, transformou o que seria um desastre arquitetônico num dos monumentos mais famosos do mundo. A inclinação, longe de ser um problema, virou sua marca registrada, atraindo milhões de turistas que se divertem com a ilusão de ótica. Mas a Torre de Pisa é mais que um erro. É um símbolo da persistência humana, da capacidade de transformar um problema em oportunidade. E, contra tudo e contra todos, ela continua de pé, desafiando a gravidade. No meio do Oceano Pacífico, a Ilha de Páscoa guarda um dos maiores mistérios da arqueologia,
Os Moais. Estátuas gigantes de pedra vulcânica que parecem vigiar a ilha há séculos. Esculpidos por uma civilização isolada, os Moais representam ancestrais e são um exemplo impressionante da capacidade humana de criar e transportar estruturas monumentais. A Ilha de Páscoa é um lembrete da fragilidade dos ecossistemas e da importância de preservar o patrimônio cultural da humanidade. No coração de Atenas, na Grécia, a Acrópole se ergue como um símbolo da civilização ocidental. Coroada pelo Partenon, templo dedicado à deusa Atena, ela representa o auge da arquitetura, da arte e da democracia. As ruínas da Acrópole nos transportam para a Era de Ouro de Atenas, quando filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles debatiam ideias que moldariam o pensamento ocidental. Mas a Acrópole também viu conflitos e destruição. Invadida, saqueada e bombardeada ao longo dos séculos, ela carrega as marcas da história. Caminhando por lá, podemos sentir a presença dos antigos gregos, sua paixão pela beleza, conhecimento e liberdade. No coração de Roma, o Coliseu se ergue como um gigante de pedra, testemunha da grandeza e da crueldade do Império Romano. Construído para entreter o povo com espetáculos grandiosos, o Coliseu foi palco de combates de gladiadores, execuções públicas e até batalhas navais simuladas. O rugido da multidão, o clangor das espadas e os gritos dos moribundos ecoavam pela arena, criando uma atmosfera de excitação e horror. Mas o Coliseu também foi palco de atos de coragem, habilidade e superação. Gladiadores viravam heróis, desafiando a morte por liberdade e glória. Hoje, o Coliseu é um símbolo da capacidade humana para o bem e para o mal. Perto de Paris, o Palácio de Versalhes se ergue como um símbolo do luxo e do poder da monarquia francesa. Construído por Luís XIV, o Rei Sol, Versalhes era um mundo à parte, um labirinto de salões dourados, jardins exuberantes e fontes extravagantes. A corte francesa, com suas intrigas, romances e jogos de poder, se exibia em bailes e banquetes sem fim. Versalhes se tornou um símbolo dos excessos da monarquia e contribuiu para a Revolução Francesa, que pôs fim ao antigo regime. Nas colinas negras da Dakota do Sul, o Monte Rushmore impressiona com a magnitude de um sonho americano. 4 presidentes, George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln, esculpidos em granito, representam ideais de liberdade, democracia e expansão. A ideia de Gutzon Borglum, o escultor, era homenagear grandes líderes e inspirar gerações futuras. Construído em terras sagradas para os indígenas Lakota Sioux, para muitos ele representa a história de opressão e desrespeito à cultura nativa. E assim termina nossa jornada pelos segredos dos monumentos mais famosos do mundo. Cada estrutura, com suas histórias e mistérios, nos lembra da riqueza e da complexidade do passado. De Stonehenge ao Monte Rushmore, somos convidados a refletir sobre a capacidade humana de criar, destruir, sonhar e se superar. Qual monumento te fascinou mais? Conta pra gente nos comentários e continue explorando o mundo com a gente. Até a próxima aventura! Não se esqueça de se inscrever no canal para mais viagens históricas como essa. Até mais!